Vamos começar para não atrasar demais. Estou vendo aqui, a gente estava acompanhando as entradas, tem bastante gente já online, então para também não deixar todo mundo que entrou esperando, vamos respeitar o horário. Bom, primeiro eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está online. Muito obrigado pelo tempo, por estar aqui com a gente prestigiando esse webinar. Primeiro webinar que a gente promove em nome da Mindset Ventures. Eu espero que seja bastante proveitoso para vocês. Tentando trazer aqui não só meus colegas aqui de altíssimo nível, como também uma perspectiva um pouco diferente do que vocês têm visto aí em tantas lives e webinars e palestras e cartas, e-mails e notícias que a gente tem visto aí nos últimos tempos por conta dessa pandemia. Então, espero que vocês aproveitem bastante. A nossa dinâmica, eu vou começar com uma apresentação, já vou passar a bola para eles aqui, e depois eu vou fazer 2 ou 3 perguntas um pouco mais abertas para a gente conseguir debater um pouco entre a gente e vou estar também comandando aqui esse Q&A do Zoom. Então, se algum de vocês que está nos assistindo tiver dúvida, por favor, utilize o Q&A aí embaixo, a gente vai ver. Vou deixar um tempinho para as dúvidas no final, vamos ver se a gente consegue atender todo mundo. Tá? A gente também está gravando esse webinar, vamos tentar disponibilizar mais para frente nas nossas mídias sociais. Bom, para começar, queria agradecer também os nossos colegas aqui presentes, Cláudia, Alex, Pedro, pessoas muito próximas da gente que eu admiro demais, acho que cada um na sua área, na sua competência, são pessoas que a gente se inspira toda hora, então muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, que eu sei que é super concorrido também, e tenho certeza que vocês vão contribuir bastante com o pessoal que está aqui ouvindo a gente. Bom, queria começar só muito rapidamente falando sobre a Mindset Ventures, para aqueles que não conhecem. Então, a Mindset é um fundo de investimentos de venture capital internacional. A gente atua cross-border, investindo a partir do Brasil, né, como equipe no Brasil, investidores brasileiros investindo em startups de tecnologia, tanto nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, como em Israel, e buscando ajudar essas startups de fora a virem fazer negócio no Brasil. A nossa operação começou em 2016, a gente tem crescido bastante. Hoje já é um time de 10 pessoas em São Paulo, Tel Aviv e São Francisco, 40 empresas investidas, das quais 10 já operam no Brasil, e terminando agora a captação do nosso terceiro fundo. Então, diferente um pouquinho de outros setores da economia, para a gente as coisas estão indo muito bem, várias oportunidades, a gente está vendo esse momento com muitos bons olhos aí, várias oportunidades surgindo e espero compartilhar um pouco com vocês também e ouvir dos colegas aqui. Mas sem delongas, vou passar a palavra aqui, Pedro, Alex, Cláudia, pedir para vocês rapidamente se apresentarem um pouquinho, contar um pouco da sua experiência, o que vocês estão fazendo hoje e a gente começa aí com isso o nosso bate-papo. Cláudia, primeiro as damas. Cláudia, por favor, com certeza. Poxa, eu sou feminista, mas eu adoro um cavalheiro, então eu vou aproveitar. Acho que o cavalheirismo não vai nada contra o feminismo, então vamos lá. Bom, boa tarde, quase boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Dani, pelo convite. Eu espero que a gente consiga fazer uma live diferente mesmo, porque eu acho que a gente já está todo mundo super inundado aí de lives, já não aguenta mais falar mais do mesmo. Então, eu espero que a gente consiga fazer um bate-papo descontraído e que agregue mesmo para todas essas quase 100 pessoas que estão nos ouvindo. Bom, eu sou a Cláudia, minha carreira, eu comecei como consultora na Bain & Company, logo que a Bain abriu o escritório aqui no Brasil, depois eu fui trabalhar na Whirlpool, que é dona das marcas Brastemp, Coulson e KitchenAid aqui no Brasil, e aí em 2011, justo antes da associação da TAM com a LAN, eu me juntei à TAM como vice-presidente comercial e depois me tornei em 2013 presidente ainda era a TAM, antes de virar Latam, da TAM aqui no Brasil, e nos últimos 2 anos atuei como vice-presidente de clientes para a Latam no mundo inteiro. Hoje eu me dedico muito mais à atividade de conselhos, então eu estou em 4 conselhos de empresas listadas, 2 no Brasil, 2 na Europa, em vários segmentos, e em 3 ONGs, que eu tento ajudar da melhor maneira possível e que nesse momento estão absolutamente precisando de todo o apoio que a gente pode dar. Então, é um pouco isso que eu fiz e o que eu estou fazendo hoje em dia. Legal. Obrigado, Alex. Bom, meu nome é Alexandre, obrigado, Dani, pelo convite, palavras sempre muito carinhosas. Pedro, Cláudia, prazer estar aqui com vocês.
Eu comecei minha carreira sempre foi na área de tecnologia. Comecei minha carreira na Samsung, fui um dos primeiros funcionários da Samsung no Brasil. E mais ou menos há 12 anos eu trabalho na área de investimentos. Inicialmente trabalhando na Stratos Investimentos por alguns anos na área de tecnologia. Depois disso eu trabalhei muitos anos na Intel Capital, inicialmente cobrindo a América Latina, mais tarde aqui nos Estados Unidos. E nos últimos 3 anos eu estou na Qualcomm Ventures. Eu tenho 2 responsabilidades na Qualcomm. A primeira delas, eu sou responsável por América Latina, e além disso eu sou responsável pela parte de networking e 5G aqui nos Estados Unidos. 5G, para quem não conhece, talvez um jargão um pouco mais técnico, mas é a nova tecnologia para conectividade de celulares, né? Então, uma das grandes benefícios que o 5G promete trazer é aumentar a velocidade de dados nos nossos celulares, alguma coisa entre 10 e 20 vezes do que a gente tem hoje. Então, a gente vai conseguir fazer download de filmes inteiros em poucos segundos. A Qualcomm é uma empresa líder nessa área no mundo, é uma empresa, talvez uma das maiores empresas do mundo que pouca gente conhece, uma empresa que vale hoje na bolsa alguma coisa perto de 100 bilhões de dólares, é muito forte nessa área de tecnologia para celulares, e ela tem um braço de investimentos que é a Qualcomm Ventures, que é um dos mais ativos do mundo. Então, alguns dos investimentos recentes que a gente fez, acho que a Zoom é um investimento que deu um retorno absolutamente excepcional, é um investimento nosso, a Qualcomm entrou numa fase muito inicial. Empresas como o Waze, que a gente usa no nosso dia a dia para dirigir, né? Empresas como Fitbit, recentemente empresas como a Firmed Networks, que é bem conhecida no mercado de infraestrutura, são empresas nas quais a gente investiu. No Brasil, a gente tem 14 investimentos, empresas como CargoX, Log, Quinto Andar, a 99 foi do nosso portfólio também. Então, a gente tenta ser bastante ativo, tanto na América Latina como aqui nos Estados Unidos também. Obrigado. Legal, Alex. Pedro? Bacana. Obrigado, Ibri, pelo convite. Prazer, Alex, Cláudia. E acho que super bacana. E gostei do que você falou, Cláudia, de a gente ter uma conversa que seja além dos protocolos, né, daquilo que todo mundo tem falado aí nessa crise. Eu acho que até pelo formato Petit Comité aqui a gente pode falar um pouco mais da vida como ela é e das mazelas todas que a gente está enfrentando aí, né? Eu fiquei 15 anos na Red Bull, fiz a boa parte da minha carreira lá, 7 anos como presidente tanto da Operação Brasil, depois presidente América Latina. Nos últimos 2 anos e meio estou à frente da Kraft Heinz, primeiro aqui no Brasil. Mais recentemente acumulei a presidência também de América Latina. Na paralela, eu tenho um fundo de investimentos que é um pouco mais tímido do que o teu, Alex. As investidas são um pouco menores, assim, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Mas são empresas, startups de muito propósito, coisas muito bacanas, assim, tanto de bens de consumo quanto de tecnologia. Então, vivendo um pouco, a gente troca os 2 chapéus, né? De manhã, você tem aquela questão da escala, da mega escala, do consumo massivo, e à noite você está lá enfrentando o fluxo de caixa de uma startup de meia dúzia de funcionários que não tem como pagar o salário de todo mundo amanhã, né? E eu gosto dessa dicotomia. Acho que isso ajuda nos 2 lados. Legal, Pedro. Obrigado, pessoal. Eu queria começar com uma pergunta mais simples para a gente aquecer os motores aqui. Um pouquinho na visão de vocês estão em setores diferentes um pouco da economia, né? O Alex já está em tech há muito tempo, investindo, vendo as startups. O Pedro está bem em bens de consumo. A Cláudia vem da TAM e depois agora está em empresas de construção, educação, telefônica, enfim. Quais são os setores e as empresas que vocês estão vendo que se beneficiam mais dessa crise, né? Quais são os setores que vão sair mais por cima? A gente está vendo coisas como delivery, como gaming, como telemedicina, como Zoom, que o Alex comentou, né? Então, uma série de setores. Como que vocês estão vendo isso? Quais são os setores e as empresas que vocês percebem que estão se dando melhor? Bom, talvez eu possa começar. Eu acho que vale o disclaimer aqui. A minha perspectiva, ele sempre acaba sendo uma perspectiva de mais tech e talvez um pouco US-centric. E Alex,
Oi. Alex, desculpa interromper, mas não só Brasil, tá? Podemos falar overall mundo. Perfeito, tá bom. Então vou falar um pouco dessa perspectiva mais tech, talvez um pouco US-centric, mas vou tentar fazer isso de uma maneira simples de entender. Então, assim, no nosso ponto de vista, o COVID, quer dizer, ele não está exatamente mudando o futuro, mas, de certa forma, ele está acelerando uma série de transformações que já estavam acontecendo. Então, de alguma forma, a gente está vendo uma década acontecer na forma aí de alguns meses, né? Então, Covid tem sido um catalisador para a transformação digital nas empresas, tem sido um catalisador muito forte para essa tendência de work at home, trabalhar de casa. Eu acho que as empresas sempre tiveram uma preocupação muito grande sobre como a produtividade iria ser afetada na medida que as pessoas começassem a trabalhar a partir de casa. Eu acho que isso mudou bastante, essa perspectiva mudou bastante. Existem empresas que reconhecem que há, inclusive, ganhos importantes de produtividade quando isso acontece. A gente vê também que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o sistema educacional inteiro de educação foi para online numa questão de poucas semanas. Naturalmente, algumas dessas mudanças elas podem ter um caráter mais circunstancial, mas muitas delas são, sob o meu ponto de vista, mudanças quase estruturais que a gente vai experimentar. Do ponto de vista de quem vai prosperar nesse novo ambiente, acho que vale a pena falar um pouco de winners e, eventualmente, de losers, né, nesse contexto. Eu acho que os grandes vencedores nesse contexto, primeiro, acho que o grupo de Big Tech, empresas como Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Então, se a gente comparar o valor de mercado dessas empresas no final do ano passado com o final de o início de maio, a gente vai perceber que essas empresas ganharam mais ou menos 500 bilhões de dólares de valor de mercado. Então, esse grupo de 5 empresas, aliás, eles correspondiam a mais ou menos 19% de todo o valor acionário de empresas aqui nos Estados Unidos, isso no começo do ano. Hoje, se a gente avaliar a mesma métrica, ele já corresponde a 23%. Então, a Amazon, por exemplo, talvez valha a pena mencionar um pouco mais, ela se beneficia muito num cenário onde praticamente 98% dos competidores dela estão fechados, né, que são fundamentalmente pequeno varejo. Então, a empresa teve um crescimento absolutamente extraordinário e vai sair dessa crise talvez mais forte do que entrou. Eu acho que o segundo grupo de empresas que se beneficia muito são empresas a gente chama de online is the new normal, né? Então, são empresas que tentam trazer, as funcionalidades do online no nosso dia a dia. Então, empresas como Peloton, é uma empresa, eu acho que muita gente conhece, ele tem essa combinação, ela tenta combinar mídias sociais com equipamentos de ginástica, né? Então, ele cria meio que uma rede social para isso. Uma empresa como a Shopify, que fundamentalmente permite que pequenos varejistas tenham uma loja online. Essas empresas têm crescido muito, mesmo nesse contexto de crise. O terceiro grupo, obviamente, é soluções de produtividade e comunicações. Então, acho que o Zoom, nesse caso, é a empresa que mais se beneficiou. O Zoom, no começo do ano, tinha 10 milhões de usuários por dia. Hoje, 300 milhões de pessoas, praticamente 5% da população mundial, utiliza o Zoom para se comunicar. Então, é um grande vencedor nesse contexto. E eu acho que healthcare também é um capítulo à parte. Do lado das empresas que talvez sofrem bastante com isso, acho que o grande perdedor disso são as empresas de shared economy. Então, eu acho que hoje as pessoas estão num mood, num clima de compartilhar menos, seja espaço de trabalho, seja coworking, seja seja Airbnb, seja alojamento, seja Uber. Essas empresas elas vão sofrer muito no curto prazo. E por fim, as empresas, obviamente, na área de possivelmente viagens, hospedagens, hotel, obviamente, elas têm um curto prazo aí que é um pouco mais desafiador. Acho que talvez essa minha primeira análise aí, Dani. Acho que a retomada da economia, ela vem em ondas. Claramente, a primeira onda, esse grupo de empresas que eu mencionei antes. Acho que a gente vai ter uma segunda onda e depois vai ter uma terceira onda, que seriam essas empresas mais em shared economy, mais com foco mais em viagens, OTAs, etc. Legal.
Bacana, Alex. Antes de passar para a Cláudia e para o Pedro, só queria... a gente sai um pouco agora desse mundo de tech, passa um pouco mais para a economia real aí, né, com vocês. O quanto que, além da minha pergunta original, mas o quanto que essa transformação digital, como o Alex falou, o quanto que esse movimento faz ou fez a diferença e quanto que ele está sendo acelerado nas empresas que vocês estão por conta dessa crise? Legal, deixa eu tentar responder. Eu concordo com quase tudo que o Alex falou. A única coisa que eu acho é que vai ter um ressurgimento também de muitos desses negócios que hoje estão fechados, que estão impactados por conta de um consumo local maior. Tá? Então, a gente tem visto muito redes de solidariedade, um esforço para consumir do pequeno, para você comprar aonde você vive e tal, e não só como consumidor final, né, que acho que é um pouco mais o negócio do Pedro, de você chegar no pequeno varejinho, na lojinha de bairro, mas também quando a gente fala de B2B. Quando a gente vê, por exemplo, você perguntou quem que vai sair bem, né? Eu acho que tem algumas indústrias que estão se portando muito bem e estão mostrando um tremendo valor agregado e que às vezes a gente nem lembrava, né? Então eu vou dar um exemplo muito próximo do Alex, por exemplo, que é a telefonia. As ações de todas as telecoms do mundo vinham super deprimidas, ninguém acreditava no valor de uma telefônica, né, de uma operadora de telefonia, e hoje a gente está todo mundo se comunicando sim por causa do Zoom, mas também porque tem o cabo submarino, porque tem a conexão Fiber to the Home. Então, eu acho que tem que tirar o chapéu para as empresas de telefonia, porque a gente, apesar de ter tido o consumo de Netflix aumentou 600% durante a pandemia. E a gente está todo mundo ainda vendo vídeo, ainda fazendo reunião por Zoom. Então, tem que tirar o chapéu aí para as empresas de telecom que conseguiram suportar essa demanda extra. Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para toda a indústria agropecuária, porque a gente tem tido alguma escassez aqui e ali, mas a verdade é que não houve desabastecimento em escala mundial, e essa era uma grande preocupação, e poderia gerar convulsões sociais, problemas muito mais profundos do que a gente está vivendo hoje. A indústria alimentícia em geral, que continua funcionando, acho que o Pedro pode contar muito mais para a gente, mas com todas as restrições de segurança e higiene, a gente continua tendo abastecimento normal dos produtos que a gente consome. E, por último, a logística e o varejo alimentar, que eu acho que foram absolutamente ágeis, né, nesse momento, para a gente conseguir evitar problemas maiores. Eu queria falar um pouco, você perguntou de winners e losers. Eu acho que quem vai se sair bem desse momento, e vai aparecer, tem tido muita discussão sobre qual a diferença entre o unicórnio e o camelo, né? Os unicorns and camels, agora está todo mundo falando disso, mas eu realmente acho que resiliência vai ser uma palavra-chave para as empresas, principalmente empresas industriais, empresas de serviço, né? Então, uma das empresas que eu trabalho tinha boa parte do seu call center dividido entre Índia e Bangladesh. Então, assim, na hora que você você tem redundância, você construiu redundância dentro do teu serviço, mas de repente você precisa tirar as pessoas de dentro do call center e mandar elas para dentro de casa. E na Índia você não tem como. Aqui no Brasil as pessoas têm uma casinha pequena, humilde, você consegue colocar de repente um operador com um terminal em casa. Na Índia isso não existe. Então você perdeu muito da resiliência que as empresas achavam que tinham construído. Então, para mim, um exemplo muito bacana de uma empresa que construiu resiliência, que eu estou no conselho, é o Einstein, né? O Einstein, já em dezembro, janeiro, quando começou a ver o burburinho na China, se preparou, foi uma das poucas empresas que acreditou e apostou no risco do long tail, e comprou uma quantidade estúpida de EPIs e de respiradores, ventiladores, etc. Há um ponto que o Einstein já está doando 50% dos respiradores que a gente comprou para a rede pública e apoiando na construção de leitos e etc. Então, para mim, esse é um exemplo de resiliência. Você tem um supply chain que é muito mais robusto e que se prepara para os riscos menores, mas mais profundos, né? Aqueles que têm menor probabilidade, mas que podem gerar um disruption muito maior.
Segunda coisa, o Einstein soube reinventar o seu modelo de negócio. Obviamente, para um hospital é super importante todos os procedimentos eletivos, né? Um hospital que tem 600 leitos, você não pode viver só de Covid, mas hoje as pessoas têm medo de ir para o hospital, né? Então você tem uma demanda muito reduzida. Todos os procedimentos eletivos as pessoas estão postergando. Então o Einstein hoje faz consultoria para uma série de outros hospitais, para governos, para o Itaú, que fez aquela grande doação, ou a própria JBS, que anunciou uma doação grande também recentemente. Então, diversificar o modelo de negócio, eu acho que vai ajudar as empresas a conseguir olhar para outras avenidas que antes não estavam tão aparentes. E, por último, eu acho que os maiores vencedores de verdade vão ser aqueles que conseguirem trazer segurança para os seus clientes e para os seus colaboradores. E para mim tem um exemplo simples, mas muito bacana, de empresas que já conseguiram fazer isso na China. A Starbucks na China foi a primeira empresa de, antes da pandemia ganhar a dimensão que ganhou, começou a distribuir máscaras para os seus baristas, para os seus funcionários, e quando ela viu que os seus fornecedores não estavam distribuindo para os empregados deles, eles distribuíram também. Foi também a primeira empresa ou a primeira restaurante ou cafeteria que começou a adotar um número máximo de pessoas dentro da loja, mesmo antes de ser exigido. E quando reabriu com várias mesas bloqueadas e com um máximo de 2 consumidores por mesa. A mensagem que ficou para os clientes foi, putz, eles estão preocupados com a minha segurança. A mensagem que ficou para os colaboradores, quando eles colocaram a máscara, quando eles doaram as máscaras para todos, antes de todo mundo fazer, qualquer empresa fazer isso, foi, putz, eles estão preocupados comigo. Então, você viu muito menos receio dos colaboradores de voltarem para o trabalho e muito menos receio dos consumidores de voltarem a consumir, seja dentro da loja, seja no to-go, né, no delivery. Então, eu acho que os grandes vencedores de tudo isso, além do que o Alex falou, de tecnologia, de produtividade, etc., vão ser as companhias que tocam o consumidor na vida real, vão ser aquelas que vão demonstrar que estão cuidando da saúde e da segurança, tanto delas quanto dos seus colaboradores. Muito legal, Cláudia. Obrigado. Pedro, complementar? Cara, eu acho que nessa questão da segurança da cadeia, né, é muito curioso, porque, de fato, o processo inteiro, quando eu olho para dentro da indústria de alimentos, muito da não quebra dessa cadeia, especificamente no Brasil, foi de um trabalho de conscientização lá da ponta dos produtores rurais e de protocolos, passando por questões de fábrica, a ponto de autoridades de saúde pública dizerem que era mais seguro você ficar dentro de uma fábrica do que você ficar em casa, em função dos protocolos implementados. Eu acho que toda essa cadeia de segurança, de evolução dos protocolos, isso tudo acaba por si só trazendo para as indústrias de escala um grande momentum versus aquela situação de todas estarem sendo desafiadas pelas startups, né? Então é impressionante como em pouco tempo isso inverteu. O que era um problema, que era a escala, a rigidez, o processo, acabou virando uma certa solução nesse momento de crise. Eu acho que um outro ponto interessante é a iniciativa privada assumir o protagonismo, né, na gestão de crise e na colaboração para que, de fato, o problema seja resolvido. E isso eu acho que poucas vezes a gente viveu da maneira como a gente está vivendo agora. Uma consequência meio natural, eu infelizmente acredito que a gente vai cair num mundo menos globalizado, né? Se é que isso é possível. Mas tende a chegar nesse lugar única e exclusivamente pelo impacto que todo mundo sentiu em todas as pontas. Então, se você depende de um único hub de fornecimento, por exemplo, a China, nesse momento você começa a olhar para múltiplas oportunidades ou potencialidades, porque já não funciona tão bem. E, por último, eu acho que, para não falar de segmento, porque foi bastante bem coberto, como sociedade híbrida, eu espero que a gente saia melhor dessa crise do que a gente entrou, cara, porque se a gente tinha alguma dúvida de quão conectado a gente está globalmente, primeiro, e segundo, da disparidade do tamanho do déficit de distribuição de renda, acho que essa crise trouxe isso com muita força, né, cara? Então, espero que um grande vencedor desse processo sejamos nós como sociedade.
Muito legal, Pedro. Eu vou pegar esteira nesse seu comentário para a próxima pergunta. Já vou jogar para você, inclusive. Antes da gente entrar um pouco nos sinais do mundo pós-corona, que de fato é o nosso tema de hoje, né? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre o que de fato mudou ou está mudando por conta da crise, seja do ponto de vista econômico em alguns setores. Então a gente já falou aqui de real estate, falamos do segmento de travel, falamos do próprio segmento de consumo e alimentício. Então, o que algumas indústrias realmente vão se modificar por conta dessa crise atual, ou mesmo a sociedade, né? O quanto que as nossas relações humanas, familiares, com as pessoas, etc., vão de fato mudar por conta da crise, ou quanto de fato vocês acham que isso já era uma mudança inevitável, mas essa crise acelera, né? A gente vê no mundo de tech, pelo menos na minha perspectiva, onde a gente está mais inserido, uma aceleração grande de vários movimentos por conta da crise, né? Quer dizer, toda essa coisa de resiliência dos camelos em vez dos unicórnios, das empresas que precisam buscar modelos mais rentáveis, que precisam queimar menos caixa, tudo isso que está se falando agora e que se fala talvez desde aquela época, né, do IPO frustrado do WeWork, na verdade é uma aceleração muito rápida de um movimento que ia acontecer inevitavelmente daqui a alguns anos, né? Então minha pergunta é meio essa: o quanto vocês veem, tanto no ponto de vista econômico, industrial, como no ponto de vista social, tendências novas por conta da crise ou muito mais uma aceleração de uma inércia que já estava acontecendo no mundo? Pedro, se você quiser começar? Cara, eu acho que do ponto de vista ways of working, é uma aceleração brutal, né? Porque você começa do começo, assim, quanto de fato as companhias gastavam com viagens, passagens, hotéis, para reuniões de 1, 2 horas, e que hoje você olha para toda essa tecnologia à disposição e elas são simplesmente inúteis em muitos aspectos. O segundo, nessa mesma esteira, né, qual a real necessidade de você ter um escritório hoje? 4 das startups que eu invisto entregaram escritório por questões econômicas e já falaram, puta, não sei se a gente precisa de um escritório. Um terceiro aspecto é na própria a relação de confiança. Eu adorei a história que a Cláudia trouxe, porque é exatamente isso, né? O quanto as empresas de fato se preocupam com o primeiro ativo e o mais importante, que são as pessoas, e dão as condições para essas pessoas trabalharem adequadamente. Eu acho que essa relação de respeito, de confiança para dentro e para fora está sendo exacerbada numa velocidade brutal, né, cara? Não tem, eu acho que aquele comunicação interna é um negócio que morreu, né, cara? Hoje é comunicação, ponto. Qualquer coisa que você fale vai para os dois lados, né? Do ponto de vista de consumo, é claro que quando eu olho para a realidade do Brasil, tudo que está acontecendo com o que a gente chama de last mile, né? O Rappi, Uber Eats, o iFoods, impressionante como tudo isso ganhou muita relevância no momento em que as pessoas estão super preocupadas em se deslocar até um determinado local, e eu acho que isso veio para ficar. E volto para um lugar que a gente está vivenciando muito isso. Eu acho que a Kraft Heinz nunca vendeu tanto, nem no Brasil, nem no mundo, que é aquela tendência das pessoas buscarem um pouco mais de conforto e de relações que elas confiam no momento de crise. O que é ruim do ponto de vista de experimentação do novo, né, de tudo que está começando de diferente. Acho que vai ter menos espaço para isso por um tempo, do ponto de vista consumo, especificamente, consumo alimentar, bebidas. Mas, em geral, eu vejo um mundo bem diferente do mundo que a gente entrou, cara. Bem diferente. Legal. Cláudia, Alex, querem comentar? Então, eu acho o seguinte, Pedro, eu acho que os comentários são ótimos, Pedro, e queria dizer algumas coisas na linha do que você começou. Eu acho que dá para fazer um paralelo do que a gente está vivendo hoje em alguns setores. Por exemplo, se a gente olha e-commerce, né, penetração de e-commerce. Curiosamente, a penetração de e-commerce na China, ela é muito maior do que, obviamente, países como o Brasil, mas é maior do que, inclusive, nos Estados Unidos, né? Então, um dos fatores pelos quais isso é dessa forma foi o fato de que a China, em 2008, 2009, sofreu as consequências da gripe aviária. No começo da 2003, 2004, sofreu os efeitos de SARS. E naquela época você tem uma massa crítica enorme de pessoas que testaram a conveniência de comprar as coisas online, e isso, assim, de alguma forma, estruturalmente mudou o setor.
Tanto é que hoje o Alibaba é muito maior do que a Amazon em faturamento, né? Então, isso dá um pouco a perspectiva do que eventualmente está à nossa frente. Então, indo um pouquinho para, por exemplo, o setor onde vocês estão inseridos, o setor de grocery, né? Quer dizer, produtos que a gente compra em supermercado, essa é uma indústria que movimenta aqui nos Estados Unidos alguma coisa como 660 bilhões de dólares. A penetração do online era, antes da crise, alguma coisa como 1,9% das compras, ou seja, 98% das compras a pessoa vai no supermercado e compra o produto. Esse número ele tem aumentado brutalmente. Então, na China, esse número já está perto de 8%, em países como a Coreia está em 9%, e aqui nos Estados Unidos esse número também está aumentando brutalmente, as pessoas imaginam que a gente vai chegar perto de 10%. Quando a gente fala de 10% das compras de supermercado sendo feitas online, através de uma Amazon, por exemplo, a gente está falando de uma massa de dinheiro na ordem de 60 bilhões de dólares que se move do varejo tradicional para o varejo online. E, obviamente, a Amazon, pela sua penetração, ela tem um share de 40% provável dentro desse universo de dinheiro que está se movimentando para o online. Então, eu acho que a transformação do e-commerce é uma transformação que vem para valer. A gente vai perceber isso no nosso dia a dia. Eu acho que tem milhões de pessoas que estão testando isso pela primeira vez e estão efetivamente gostando da experiência. Da mesma forma, a outra transformação forte que a gente está vivenciando é a transformação do work at home, né? Então, você tem por exemplo, essa semana aqui nos Estados Unidos, gerou uma repercussão bem interessante a declaração do CEO do Google, né? O Google, historicamente, sempre foi uma empresa que preferia que as pessoas trabalhassem dentro do ambiente do escritório para promover colaboração. E eles perceberam que não houve perda de produtividade pelo fato das pessoas estarem trabalhando em casa. Pelo contrário, né, a produtividade aumentou porque as pessoas estão economizando o tempo de transporte. Então, o CEO do Google meio que já anunciou essa semana que as pessoas, até o final do ano, pelo menos, elas vão trabalhar, elas podem trabalhar a partir de casa se elas quiserem. Então, eu acho que essas transformações elas são efetivamente estruturais na nossa maneira de trabalhar, de consumir e de experimentar produtos. Eu vou jogar o papel do advogado do diabo aqui, porque eu acho que está todo mundo falando da história do real estate morreu, vai todo mundo devolver área de trabalho e não sei o quê. Uma das coisas que a gente está vendo na Europa é que conforme se reabre a volta ao trabalho, a gente vai precisar de mais área, porque as pessoas só querem trabalhar se elas tiverem uma garantia de 2 metros de distância até a pessoa do lado. E tem algumas coisas que a gente não consegue fazer remoto, que a gente precisa efetivamente estar presente. Então, isso é uma das dúvidas que eu tenho. Não estou falando que é uma certeza, mas eu não tenho tanta certeza que a gente vai precisar de muito menos escritório e que todos os trabalhos são adequados remotamente. Eu não sei vocês, mas eu chego no final do dia, depois de fazer 8 reuniões por Zoom, eu estou esgotada, né? E muitas pesquisas demonstram que as pessoas ficam com maior nível de fadiga, maior nível de estresse, porque você está mudando todos os estímulos sensoriais que a gente tinha numa reunião, que hoje a gente tem aqui, estou vendo 137 pessoas ouvindo a gente, eu não consigo ver a reação de ninguém, se eles estão detestando, se eles estão bocejando, se eles estão gostando da reunião. Então, assim, tem muita coisa que era natural e que a gente está precisando se readequar, e essa readequação, que bom, a Sibeli falou que está gostando, mas essa readequação ela custa para a gente, ela é um esforço. Então, eu ainda acho que tem um outro tema, né? Eu trabalhei em empresas muito grandes, vocês também, é muito difícil construir cultura por Zoom. Né? Então, não estou falando que é impossível, mas existem alguns aspectos que você ter a proximidade, ter o contato, faz diferença sim. E eu não sei se sou só eu aqui, eu dentro do MBTI eu sou um E super extremo, eu adoro estar com pessoas, para mim o contato físico, né, da gente poder se abraçar, da gente poder olhar um no olho do outro faz diferença sim. Então, eu acho que o trabalho remoto vai aumentar pra caramba, eu acho que as empresas vão começar a ter mais flexibilidade, eu acho que esse período até o final do ano vai ser um período de experimentação, eu não acredito que ele seja tão definitivo. Da mesma
mesma forma que eu não acho que a aviação vai morrer. Eu quero ir para Paris novamente. Eu estou morrendo de vontade de ver como, né, como que o Japão se preparou para as Olimpíadas, que ficaram para o ano que vem. Eu acho que quem aqui já foi num show de rock sabe que não tem live que substitua um concerto do Iron Maiden. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que são temporárias. Eu acho que a gente está tentando prever muita tendência que são de coisas que vão ser definitivas, mas eu acho que tem algumas coisas que vão voltar ao normal. E a história está aí para não deixar a gente mentir, né? Que depois de 2008, do crash, que a gente achou que todo mundo ia ser um investidor mais savvy, está aí a chuva de liquidez, as histórias tipo WeWork e Uber que a gente viu no ano passado. Então, eu acho que a nossa memória é um pouco um pouco curta às vezes, a política brasileira não nos deixa mentir, e a gente volta a alguns velhos hábitos, mas eu acho que sim, muita coisa vai ser acelerada. O teletrabalho, para mim, é o maior paradigma que está sendo quebrado. A telemedicina é um negócio que no Brasil demorou anos, a gente está há mais de 5 anos discutindo a telemedicina, e de repente ela virou essencial para a gente conseguir tratar os casos menos graves, e foi a toque de caixa aprovada para que ela entrasse em vigor. Então, eu acho que tem muitas coisas que vão acelerar, a revolução digital de muitas empresas vai andar mais rápido, mas eu acho que também tem vários resgates que vão acontecer. E no final das contas, eu acredito muito que o ser humano busca conexão. Então, o Alex deu aqui o exemplo da Peloton. A Peloton nada mais é que uma forma de você se conectar remotamente com outros esportistas que estão tentando fazer a mesma coisa e te estimular. Eu acho que o ser humano é um bicho gregário e que vai buscar formas de vencer esse bicho, esse vírus, e conseguir voltar a ter o seu nível de proximidade, o seu nível de conexão que existia no passado. Então, eu acho que algumas transformações são temporárias. A outra que eu acho que é temporária é a educação. A gente tem visto na Edux, o trabalho foi fenomenal da equipe, né, da Estácio, de conseguir tombar absolutamente todos os cursos para a plataforma digital, com exceção de alguns laboratórios, principalmente de medicina, mas a gente conseguiu fazer um super trabalho com qualidade, porque a gente já tinha investido na plataforma tecnológica. Eu não sei como foi para vocês, mas eu adorava tomar cerveja no fim do dia na Atlética da Poli. A convivência social da faculdade é algo que, de novo, uma sala online não substitui. Então, eu continuo acreditando que você vai poder ter mais laboratórios online, que isso vai reduzir custo no final das contas, você vai poder ter um monte de outras experiências que vão reduzir o investimento das empresas, mas a parte social da faculdade, a parte social de você fazer um networking durante um curso de Executive Education, que, de novo, não acontece pela tela do computador, eu acho que isso é temporário, e com o tempo a gente vai voltar tendo melhores experiências que complementam a experiência presencial. Cláudia, só um comentário que eu queria fazer sobre o que você está dizendo. Assim, eu concordo completamente com o que você fala. Assim, o ser humano, obviamente, é um ser gregário, a gente busca relacionamento, é isso que completa a nossa vida. Eu dou um exemplo interessante, a gente consegue ver o que está acontecendo na China. A China, obviamente, está alguns meses à nossa frente. Então, por exemplo, essa semana eles anunciaram a reabertura da Disneylandia em Shanghai, né? Foi sold out. Em 2 horas eles venderam todos os ingressos. A Carnival, que é essa empresa de cruzeiros marítimos, anunciou o relançamento dos cruzeiros a partir de agosto, tá? Assim, da mesma forma, em poucas horas, todos os tickets foram vendidos. Então, acho que está todo mundo também com essa ansiedade enorme de ter a sua vida um pouco de volta. Não há dúvida disso. Acho que tem coisas que a tecnologia não substitui, né? Mas, por outro lado, assim, voltando ao exemplo da Zoom, né, que eu acho que talvez nesse cenário todo, pelo menos na ótica de tecnologia, talvez tenha sido a grande vencedora. A Zoom, ela sai de um cenário onde ela tinha 10 milhões de pessoas usando a plataforma todos os dias para 300 milhões em 4 meses. Então, antigamente a gente usava a Zoom para reunião de negócio, hoje as pessoas usam para terapia, hoje as pessoas usam para sessão de yoga, para personal training, para formatura. Quer dizer, hoje o Zoom é uma coisa que permeia o nosso dia a dia. Terminada essa crise, ela vai manter esse nível de atividade? Eu acho que provavelmente não. Acho que está todo mundo faminto por voltar a ter relações presenciais.
mas certamente ela não volta para 10 milhões. Né? Então, ela vai ficar num patamar que, obviamente, é muito difícil saber um número. Se eu soubesse o número, eu estaria investindo nas ações dela, ou seja, na ponta de compra ou na ponta de venda, mas certamente é um número muito acima do que eles tinham antes dessa crise toda. Porque, de fato, os CFOs das empresas perceberam que você consegue cortar custo com tecnologia. Então, volta para a questão do bottom line, e esse é o momento que as empresas estão querendo preservar isso da melhor forma possível, né? Para a sua sobrevivência. Muito legal. E é muito interessante essa reflexão. Eu estava vendo uma live, acho que na semana passada, com o Pondé, e ele justamente falava sobre isso, né? O quanto que a gente não está usando dessas ferramentas, né? O quanto que o crescimento dessas ferramentas ele é necessário justamente pelo fato da nossa necessidade de se conectar com as outras pessoas, né? Quer dizer, a gente está usando isso como um tapa-buraco porque a gente continua com a necessidade de se conectar, a gente só mudou um meio, né? E assim que o meio anterior, que é o meio que a gente mais gosta ou está mais acostumado voltar, a gente migra de volta para ele. Então não é que a gente se reacostumou, a gente só está dando um jeitinho de fazer o que a gente gosta de fazer, que é se conectar com as pessoas da maneira que a gente pode hoje, né? Então acho que isso é interessante. Passando um pouco para a questão da tecnologia, e depois eu vou um pouco para a questão social, mas uma das opiniões que a gente tem, eu vejo muita gente falando sobre isso, é que um dos grandes vencedores aí dessa crise é a tecnologia, falando de uma forma mais ampla, né? O quanto que a tecnologia agora passou a permear mais nossas vidas, né? Você falou, Alex, do Zoom, e tem exemplos assim, pessoas que nunca falaram num Skype, né? Ou no MSN, sei lá qual foi o primeiro, que agora estão usando o Zoom, né? E vamos fazer um Zoom como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? As Zoom virou verbo, né? Virou verbo. As pessoas pedindo comida, né, que ainda era um paradigma, as pessoas comprando por e-commerce, que para muita gente ainda era um paradigma, botar o cartão de crédito lá e comprar uma roupa online sem experimentar. Então, e o quanto que a tecnologia, a Cláudia falou, né, da Edux, da Estácio, o quanto que você consegue, por conta desse investimento que tinha sido feito, tombar todo mundo para online e continuar numa ponta a empresa operando e na outra ponta o cliente, aluno ensinando, né? Então, como que vocês veem essa penetração da tecnologia de modo geral? Como que a tecnologia vai se beneficiar, vai fazer mais parte das nossas vidas? E nesse aspecto, qual o papel das startups? Né, as startups ganham força, perdem força, né? O Pedro, por outro lado, falou, poxa, as empresas grandes tinham processos de segurança que mantiveram ela mais sólida nesse momento, enquanto que uma startup está ali patinando porque não consegue parar em pé, né? Como é que vocês enxergam isso, tanto o papel da tecnologia como das startups nesse contexto? Eu deixo aberto para quem quiser começar. Talvez o Alex por último. Tá. Propositalmente, que você está mais nesse mercado. Daniel, deixa eu tentar falar um pouco do ponto de vista bem de comportamento do consumidor mesmo. Eu acho que se tem uma coisa que as pessoas vão ter um outro nível de preocupação no futuro é com higiene. Né? Então, tudo aquilo, eu não sei, vamos pensar, eu vou falar de uma indústria que eu conheço bem, que é a indústria de aviação. Quando você chega no aeroporto, antigamente todo mundo queria entrar na fila do check-in. Depois a gente começou a fazer check-in online em casa, a gente ainda tinha no Brasil só 30% das pessoas que faziam check-in online. Os outros 70% ou faziam lá no quiosque, que você tem que colocar o seu dedinho numa tela que mais 858 mil pessoas tocaram antes de você e ninguém passou um pano com álcool no meio do caminho, ou você ia no balcão. Isso vai mudar. Isso vai mudar porque hoje já existe um monte de tecnologia de reconhecimento facial, de biometria, que você não precisa mais ir lá colocar o seu dedinho, que você já vai conseguir agilizar muitos processos. Então, eu acho que todas as tecnologias baseadas em reconhecimento facial, biometria, onde você se torne mais touchless, vão ganhar muito espaço. E quando eu penso nas empresas que hoje precisam apoiar sua operação nisso, elas seguramente... Então, o aeroporto não é uma empresa que sabe desenvolver tecnologia touchless, ela tem que se basear no seu ecossistema de inovação que vai ter que trazer esse tipo de tecnologia para dentro de casa. A outra coisa é você ter menor mobilização de força de trabalho. Então, tudo que você puder fazer de soluções remotas, então, por exemplo, hoje a Telefônica, em muitos dos seus, em muitas das suas redes que já são mais avançadas, consegue fazer toda a solução remotamente. Você dá um restart na central, você não precisa mandar alguém para ir verificar a conexão, para garantir que... Então, assim, quanto
mais você conseguir investir nesse tipo de solução remota, que aí serve tanto para, aí quando o Alex for falar de 5G, é absolutamente essencial, porque você precisa estar monitorando as tuas máquinas de maneira muito mais constante, você precisa ter o teu Internet of Things, seja na tua fábrica, seja no teu avião, seja no teu fluxo de pessoas dentro de uma loja, você precisa ter isso muito melhor conectado, isso muito melhor monitorado. E eu acho sim que as startups têm um espaço para trazer a inovação muito mais rápido e as grandes empresas vão estar mais abertas a experimentar, porque elas não vão ter tempo de esperar. Né? Então, eu acho que o que eu espero é ver mais empresas se conectando mais com o ecossistema de pequenas startups que tragam soluções inovadoras. Em vários segmentos, eu consigo levantar esses dois que eu acho que são super essenciais e que devem ganhar relevância no curto prazo. Legal. Pedro, como é que você está vendo Kraft Heinz se relacionando com o ecossistema de startups e com tecnologia? E aí o seu outro chapéu de investidor e apoiador de startups também. Cara, eu acho que nessa questão, primeiro, acho que é importante deixar claro a que tipo de startup eu me referia quando eu falei das empresas maiores estarem ganhando escala agora, principalmente de startups de bem de consumo, certo? Que dependem de um canal de distribuição, que dependem de um listing que hoje não está acontecendo, de um espaço na mente do consumidor que elas ainda não conquistaram. Então, para essas startups, sem dúvida, o momento está mais duro. Eu acho que a transformação digital, ela seja pela questão de inteligência artificial, seja pela questão de todo o processo de machine learning, a gente viu isso em Israel ano passado. Cara, isso para mim é tão brutal, cara, que o mercado de trabalho como um todo vai passar, já está passando de uma forma mais acelerada agora, por uma transformação que talvez só na Revolução Industrial a gente tenha vivido algo semelhante. E as empresas que não se adaptarem a isso, não se prepararem para isso, vão ficar no meio do caminho, não tem nem o que discutir. Eu acho que o que faz a diferença aí, e aí eu concordo, a chance da Kraft Heinz se digitalizar por dentro é zero. Ela vai ter que fazer isso utilizando o suporte de startups ou de empresas que são muito mais ágeis, que têm know-how. Então, aqui tem muito espaço. E aí o que eu tenho visto como investidor é, de fato, algumas startups se destacando muito nesse processo e ganhando muito espaço. Simplesmente porque as grandes empresas não têm essa agilidade, nem esse know-how e nem essa disposição. O segundo ponto que você tocou, Cláudia, que eu acho que é essencial na tua primeira resposta, é um pêndulo, né? A gente está no extremo do pêndulo e eu acho que o ponto de equilíbrio desse pêndulo tende a ser a vacina, né? Enquanto não tiver uma vacina, a gente vai viver um mundo onde o pêndulo está para o extremo. É um mundo meio refratário a uma série de aspectos da vida, entre aspas, normal. A partir do advento da vacina, aí a vida tende a ser bem mais normal do que ela é hoje. Eu acho que isso vai ser talvez o tipping point assim, desse processo seja a questão da vacina. E por último, eu de verdade, assim, como uma pessoa, eu vivi, assim, a gente tem uma empresa de 4.000 funcionários com 8 fábricas e faz 2 meses que a gente está operando remoto e eu nunca acreditei que a gente conseguisse fazer isso. Então, falo por mim, é muito, muito, muito brutal o impacto do que é possível a partir do momento que a tecnologia chega no patamar que está chegando. E com 5G, então, acho que aí você muda completamente o patamar disso, né? Eu, assim... Deixa eu ver se eu tô no mute aqui. Pedro, consegue me escutar? Daniel? Ok, tá bom. Não, assim, quer dizer, eu acho que vocês disseram fundamentalmente tudo, não tenho pouca coisa a acrescentar a isso. Obviamente, a minha visão, fazendo venture capital aqui nos Estados Unidos, sempre acaba sendo muito tech-centric, mas o que a gente percebe primeiro, hoje, das 10 maiores empresas do mundo, 8 são empresas de tecnologia. A tendência é que essas empresas elas saiam mais fortes da crise do que elas entraram, né? Eu tenho uma visão de que o apartheid do século 21 é um apartheid digital. O mundo corporativo vai se dividir entre as empresas que tiverem acesso a essas tecnologias de uma maneira
barata e eficiente, e as empresas que não tiverem. Eu sou muito pessimista com relação enfim, empresas e até países que não conseguirem, de modo estratégico, desenvolver suas tecnologias. Eu acho que existem algumas coisas que são muito disruptivas para o mercado de trabalho, e aí a gente fala muito especificamente de inteligência artificial, né, que se a gente não pode se dar o luxo de não participar, seja como país, seja como empresa, né? Então, eu acho que assim, a gente já falou um pouco disso, mas se eu posso usar as empresas do nosso portfólio de América Latina como proxy de empresas do segmento de tecnologia, a gente tem hoje participação em 14 empresas na região. Enfim, tem uma concentração grande em áreas de logística, e-commerce, um pouco de saúde também. E o que a gente percebe é que das 14 empresas, 11 delas estão crescendo mesmo durante a crise. E algumas delas, em especial as empresas na área de e-commerce e na área de saúde, elas entraram num crescimento quase que exponencial, né? Boa parte dessas empresas são empresas de B2B, né? Digital Enterprise, como a gente chama. Então, elas vendem para outras empresas. Então, uma das diferenças principais que a gente percebeu nesse processo é que o ciclo de vendas, que costuma ser muito longo quando você faz vendas para outras empresas, esse ciclo de vendas ele se reduziu de uma maneira tremenda. Então, muitas grandes empresas, e eu acho que vocês são testemunhas disso, né? Quer dizer, aceleraram de uma forma muito interessante os seus programas de transformação digital. Então, eu sou muito otimista com relação ao mercado de tecnologia, né, no longo prazo. É óbvio que quando a gente fala da atividade específica de Venture Capital, a gente percebe que, em especial agora no mês de maio, né, mês de abril, no mês de maio, houve uma queda muito expressiva dos novos investimentos. Isso é normal. Eu acho que boa parte da tarefa de um Venture Capitalist é tentar adivinhar um pouco o futuro, né, até para fazer as suas apostas de uma maneira mais ou menos assertiva. E hoje existe uma grande incerteza. Eu acho que nós mesmos, a gente conversa muito entre investidores para tentar entender a leitura de outros investidores com relação ao mercado, e há muita incerteza, seja com relação à duração da crise, seja com relação a entender o que estruturalmente muda nos mercados e o que muda mais do ponto de vista circunstancial. Então eu vejo isso como um processo mais ou menos normal. Então, alguns dos meus pares aqui nos Estados Unidos, algumas das grandes empresas de venture capital aqui nos Estados Unidos, elas literalmente deram férias de 6 meses para os seus investidores, né? Então mantiveram staffs menores, mais focados no portfólio atual, do que propriamente em fazer novos investimentos, porque de fato há uma incerteza sobre quais os setores vão ser os mais resilientes a essa crise e quais não vão ser. Com relação ao Brasil especificamente, é óbvio que o primeiro choque que a gente tem do ponto de vista de investimentos em tecnologia é um choque de câmbio, né? Então, hoje, boa parte do investimento que vem para o mercado brasileiro de tecnologia é um investimento de estrangeiros. E esse investimento ele é sempre medido em dólares, né? Então, a gente sai de uma situação no início do ano, onde a renda per capita no Brasil era algo como $9.000, né? E aí, quando a gente considera o efeito do câmbio e o efeito de retração no PIB da ordem de 6, 7%, essa renda per capita cai para $5.500. Então, é um efeito bastante grande. Então, a gente vai, com certeza, experimentar nos próximos 12, 18 meses uma retração muito forte no nível de investimentos em venture capital no Brasil, o que é uma pena. A gente vinha numa curva de crescimento muito forte. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2016. Naquele ano foram investidos $500 milhões em empresas de tecnologia no Brasil. No ano passado esse número passou a ser $4,5 bilhões, ou seja, um crescimento de quase 10 vezes em 3 anos, o que é notável. E a gente vai ter um efeito ressaca, né? um hangover effect. Mas, dito isso, eu acho que a tendência de longo prazo ela continua sendo muito positiva. Muito legal. Pessoal, antes de abrir aqui para algumas perguntas que a gente já tem aqui no Q&A esperando, eu queria fazer uma última pergunta para vocês e quero sair um pouquinho desse assunto empresarial econômico que a gente está falando, entrar um pouco mais no assunto social, né? A gente ouve muitas lives de banqueiros, mercado financeiro, uma série de coisas e
Eu quero tentar trazer agora um outro ponto do que vai mudar no mundo do ponto de vista mais social e das relações pessoais, né? A gente começou a ouvir muito essa coisa da melhor consciência coletiva. A Cláudia falou um pouquinho desse negócio do consumo local, né? Então, começou a se gerar um buzz que parecia que a população estava ficando um pouco mais consciente de forma geral, né? O consumo, então muita gente falando, olha, o consumo não vai mais ser como antes, porque não sei quem blogueira tinha 100 pares de sapato, agora não pode mais sair de casa e percebeu que não precisa. Quantas notícias a gente não leu, pelo menos eu li um monte, né? E aí, então você começa a pensar, poxa, será que agora isso vai despertar o mundo para algumas questões como desigualdade, como mudanças climáticas, como algumas coisas assim, né? Mas ao mesmo tempo você olha outros indícios, né, vendo que os efeitos da pandemia de fato são muito mais radicais nas populações de baixa renda, né? A gente tem uma pandemia que ela é global, ela atinge todo mundo, independente de raça, cor, idade, sexo, classe social, mas de fato as pessoas com mais condição aquisitiva podem ficar em casa ou fazendo home office, enquanto as outras estão lá se matando por nós ali nas fronteiras do trabalho que elas precisam fazer. Então, de fato, e as condições de aglomeração social, então, de fato, é uma doença que à primeira vista atinge as classes mais desfavorecidas, né? E por outro, né, o Alex estava falando da Disney em Xangai, mas ontem eu vi a Paris, que começou a sair da quarentena, e filas quilométricas para entrar na Zara e na Louis Vuitton, né? E as pessoas sendo entrevistadas falando, pô, eu miss shopping, né? Eu precisava fazer compras e tudo. Então, quanto vocês acham que isso de fato vai mudar? Quer dizer, será que a gente vai despertar uma consciência social ou com questões sociais ou de inclusão ou de clima ou essas questões tão importantes por causa dessa crise? Ou será que a gente está falando de mudanças tecnológicas, startups, inovação, tudo isso é legal, saúde, ciência, e no final a sociedade que a gente vive continua igual? O que vocês acham sobre isso? Bom, pergunta difícil, pessoal. Quem quiser. Deixa, já que eu estou em algumas ONGs, deixa eu falar um pouco do que pelo menos eu estou vendo. Eu acho sim que as pessoas e as empresas acordaram para a importância da solidariedade. A gente tem visto um nível de doações, principalmente empresariais, mas também em nível de pessoa física, nunca antes visto no Brasil. O Brasil tem uma legislação para doações que é super pouco amigável, né? Então isso acaba também que não estimula muito, mas a verdade é que a gente tem visto doações recordes e eu acho que as empresas também querendo se posicionar no campo de responsabilidade social positiva, né? Agora, eu fico pensando, né? A gente está falando aqui, acho que o Pedro falou do last mile no Brasil. A gente sabe quanto um entregador de Rappi ganha por entrega? Eu sou uma das pessoas que nunca usou motoboy. Talvez as empresas onde eu trabalhava usavam, mas pessoalmente eu nunca usei motoboy na minha vida, porque eu acho que o modelo de remuneração deles é cruel e faz com que o número de mortes, agora não, porque não tem ninguém na rua, mas o número de mortes no trânsito de motoboy seja altíssimo. Por quê? Porque eles ganham por entrega. Quanto mais entrega eles fizerem num dia, mais eles ganham. É quase que um subemprego, né? Então eu acho que a gente também, como sociedade, como ser humano, a gente está despertando para algumas coisas que antes eram muito opacas. Mas, Daniel, eu concordo com você que eu acho que a gente se acomoda muito, muitas pessoas se acomodam muito facilmente e falar do isolamento, você falou que está o coronavírus pega todo mundo igual, não pega todo mundo igual, porque em geral, populações que têm pior qualidade nutricional e que têm altos níveis de obesidade, nos Estados Unidos a gente viu que a mortalidade foi muito maior em alguns estados, Louisiana comparado, por exemplo, com Nova York, porque o nível de obesidade é muito maior, que entre negros era muito maior do que entre brancos. Então eu acho que assim, é a famosa frase, a gente está na mesma tempestade, mas a gente não está no mesmo barco. Então, eu ouvi uma frase outro dia que eu gostei muito, que falava que o coronavírus era um dress rehearsal para o que vai acontecer com a gente durante o processo de mudanças climáticas mais profundas. A gente ainda não sabe muito bem o que está por vir. Os cientistas falavam já de tem papers falando de uma possível infecção por um coronavírus de 5 anos atrás. A China prometeu que ia acabar com os wet markets quando teve o surto de SARS e MERS.
E não fez porque as pessoas esqueceram, porque ninguém se preocupou, apesar de que existiam papers de muitos anos atrás, de cientistas renomados falando do risco. Vamos olhar para a mudança climática. Quantos cientistas mais precisam falar que a mudança climática vai acontecer para que a gente se convença que vai acontecer? Então, eu acho que tem uma parte de mim que é muito cética, mas tem uma parte de mim que tem muita esperança, né? Hoje, não sei se foi hoje ou ontem, saiu no jornal que a Hering está eliminando uma das suas coleções. Deixou de fazer verão, vai direto para o alto verão. Saiu um manifesto do Business of Fashion tentando estimular mais e mais casas de moda a reduzirem o pace de lançamentos, porque isso quebra os pequenos, que não têm a mesma capacidade de ficar lançando coleções a cada 2, 3 semanas para alimentar as lojas de departamento, que, by the way, também estão quebrando, né? Então, você tem já um maior nível de consciência, eu acho, entre os negócios, entre as empresas, de que essas mudanças são absolutamente essenciais. Eu acredito muito, muito mesmo no poder do capital. E acho que nós, como donos do capital, como líderes de empresas, temos uma responsabilidade que os governos não vão conseguir cumprir, que é conseguir empurrar essa mudança de dentro das empresas para a sociedade. Já está mais do que comprovado que as pessoas talvez não deixem de comprar o item mais barato por uma preocupação social, mas também já está mais do que comprovado que pelo mesmo preço elas preferem comprar de uma empresa socialmente responsável do que não. Então acho que a pressão fica sobre nós, líderes de negócios, de conseguir fazer com que a gente empurre essa mudança para uma sociedade menos desigual, para um nível de remuneração mínima dos nossos colaboradores que seja de acordo uma distância entre o salário máximo e o mínimo dentro das empresas um pouco menos brutal do que a gente tem visto em muitos países, e que a gente coloque o ESG de verdade, mas de verdade dentro da missão das companhias e viva isso, né, dentro do nosso negócio no dia a dia. Muito legal. Alex, Pedro? Não, eu acho, puxa vida, muito bacana o discurso, Cláudia. Achei realmente muito, muito legal. Eu concordo com você. Eu acho que essa crise, se tem um silver lining, né, se tem um lado positivo, é de fato despertar talvez um pouco mais a empatia nas pessoas. Então, isso eu acho que está faltando muito, né? A gente, sei lá, você entra em mídia social, se polarizou, as discussões no Brasil elas se polarizaram demais e eu acho que isso é muito ruim para a gente como sociedade. A gente perdeu um pouco a capacidade de ouvir o outro e isso é sempre muito muito complicado, né? Uma outra coisa que, assim, nos Estados Unidos talvez o americano tem esse dizer, né, que diz que a vida você divide em 3 partes. Você tem a parte do aprender, o learn, você tem a parte do ganhar dinheiro, que é o earn, e você tem a parte do doar, né? E filantropia nos Estados Unidos é uma grande indústria. Então você pega Harvard, por exemplo, né? Harvard tem um fundo de endowment de doações, que é um fundo de 45 bilhões de dólares, quer dizer, o PIB da Bolívia, né? Em doações. Então essa é uma indústria grande. E no Brasil, historicamente, essa indústria sempre foi muito pequena, né? E eu acho que se existe um lado positivo na crise é que despertou um pouco nas pessoas um pouco essa questão da empatia, do doar um pouco do seu tempo, doar um pouco do seu recurso para o outro, né? Então, recentemente eu vi um material da Stone, que é uma das maiores empresas de processamento, meio de pagamento no Brasil, dizendo que na sua média o pequeno varejista tem uma posição de caixa de 27 dias, ou seja, se esse pequeno varejista ele fica fechado por 2 meses, ele praticamente quebra. E aí a gente está falando de, sei lá, esses caras são os caras que movimentam a economia sob o ponto de vista de geração de empregos, né? Então, eu vejo com muito bons olhos esses movimentos na direção de você fomentar o pequeno varejo. Eu vejo com muito bons olhos as startups que fornecem tecnologia para que o pequeno varejo se mantenha ativo. E também acho fundamental gente como a gente, enfim, ter o accountability, ter a responsabilidade de também
tentar promover esse tipo de mudança na sociedade. Tá? A gente não falou muito ainda de questões de geopolítica, de China, de globalização, Europa, etc. A Europa acho que está perdendo muita relevância nesse processo todo, mas uma das coisas que acho que essa crise vai causar um impacto bastante grande é a questão do comércio entre os países, do comércio internacional. Então, eu percebo que hoje os Estados Unidos, ele olha para a sua economia e fala assim, puxa vida, a gente nos últimos 30 anos, nós terceirizamos tudo que a gente podia para a China. Né? Hoje a gente não tem fornecimento interno de máscara, a gente não tem fornecimento interno de ventiladores, a gente não tem tecnologia para coisas muito fundamentais dentro da nossa economia. E de fato, essas cadeias de fornecimento que foram quebradas ao longo do tempo, possivelmente elas vão ser restauradas de alguma forma. Isso vai ter um impacto importante no emprego também. Então, enfim, essa crise ela tem, obviamente, muitas vertentes, né? Tem muitas facetas, né? E como tudo na vida, nem tudo é notícia ruim. Tá? Eu acho que essa questão da empatia, do crescimento relativo, da filantropia, acho que são coisas estruturais, acho que são coisas que vêm para ficar. Pelo menos eu quero crer nisso. Não. Cara, eu acho que primeiro o wake-up call, né? Se falar se a crise é um wake-up call ou não, acho que cada um acorda no seu tempo, mas eu acho que tem muita gente acordando. Se isso vai ser o suficiente para mudar o status quo de onde a gente está ou não, é outra questão, mas eu acho que tem bastante gente acordando. Eu acho que a desenvoltura e a rapidez da iniciativa privada nesses últimos meses foi um negócio assim que a gente não tinha visto antes. Acredito muito nessa questão da empatia que o Alex estava falando, e eu acho que no fundo, Ibre, a gente é aquela constatação clara e óbvia de que a gente está num mundo extremamente desigual. A chave para isso todo mundo sabe, é a educação. Só que a educação é um processo de 2, 3 gerações. Enquanto a educação não chega onde deveria chegar, cara, é distribuição de renda. Se a gente não tiver como subproduto desse processo todo programas mais efetivos de distribuição de renda, começando pela iniciativa privada, como a Cláudia colocou, eu acho que de uma maior equidade entre os níveis salariais, né? Mas passando por uma questão mais abrangente de sociedade, cara, a gente vai continuar remando contra a maré. E eu acho que nesse sentido talvez mais gente tenha percebido que não é esmola governamental, que é sim um programa fundamental, necessário, até que a gente alcance um nível de educação melhor do que o que a gente tem hoje na média. Legal, muito, muito legal. Daniel, pessoal. se eu puder, eu queria aproveitar e agradecer o Pedro, que fez uma doação super bacana para a Gastromotiva, que é um projeto muito legal no Rio de Janeiro. A Heinz doou um monte de ingredientes dos ketchups para a gente fazer um monte de quentinhas e distribuir nas comunidades. Trabalho muito bacana. Agradecer aqui publicamente, porque o que vocês fizeram foi ontem, a ação foi maravilhoso. Obrigada, Pedro. Legal. Que legal, Cláudia. Muito bom. Foi super bacana mesmo. E é parte de um pacote aí de doações de bastante, acho que o volume 40 a 50 toneladas de alimentos para a CUFA de Goiás, para o Banco de Alimentos de São Paulo, para a Gastromotiva, para o Gerando Falcões, e que eu acho que na verdade é o mínimo, né? Acho que é um ponto de partida. A gente na Mindset fez também doação para o Einstein, para um outro projeto, e você sempre acha isso, né? É o mínimo, quer dizer, você faz, você sabe que não é o suficiente, você gostaria sempre de fazer mais, e sempre dá essa sensação, mas acho que todo mundo tem que começar de algum lugar. Bom, acho que é muito legal aqui, a gente vai ficar falando até as 9 da noite, então eu vou, para respeitar o nosso tempo, vou pular para as perguntas aqui da plateia, que tem bastante, para a gente tentar responder todo mundo. Vou começar pelo Q&A. Para dar tempo, pessoal, eu vou endereçar cada pergunta para um de vocês, tá? Para a gente poder responder um pouco mais rápido e tentar atender todo mundo. Primeira pergunta aqui a gente tem mais uma, chegou por e-mail e uma no chat, então eu vou fazer um bate-bola. Primeira aqui do Q&A do Paulo, vou jogar essa para o Pedro. A crise tem impactado bastante o varejo e com isso as empresas de bens de consumo. A maioria dos investimentos estão travados.
quais são as alternativas para as startups não caírem tanto, visto que o canal digital ainda não compensa a queda do varejo real no Brasil? Cara, eu acho que tem algumas respostas, né? A primeira é parcerias. Então, efetivamente, um canal digital para uma startup não para em pé. Eventualmente, um canal digital para 10 startups talvez funcione um pouco melhor. E não só parcerias de um negócio partindo do zero, mas tem muita gente bem estabelecida fazendo bons trabalhos de consolidação de e-commerce. O segundo é todo mundo que está meio que quebrando com a lógica normal do varejo, né? Então, a dificuldade que é para uma startup entrar num Carrefour ou num Grupo Pão de Açúcar vis-à-vis a fome, literalmente, de um Mercado Livre, de uma Magalu, ou recentemente toda a questão aí das lojas americanas, assim, que o Mercado Livre virou em 40 dias é um negócio brutal. Então, a primeira coisa que eu recomendaria para uma startup, vai lá falar com o Mercado Livre, cara, porque eles de fato estão acelerando muito forte o canal digital. Vou dar um exemplo, a gente é sócio de uma cerveja que chama Praia, do Rio de Janeiro, e o que a Praia vendeu em 2 semanas no Mercado Livre é mais do que ela vendeu no mês inteiro via outros canais. Então, os caras de fato se reinventaram. Legal, muito bacana. Muito bom. Próxima que está aqui no chat, Cláudia, para você, vou direcionar como você enxerga a sobrevivência do terceiro setor e a importância do apoio do setor privado e das pessoas físicas. Já falamos um pouquinho, mas você estava antes agradecendo o Pedro da doação, então qual que é a importância do nosso engajamento nessas questões? Então, a gente tem visto um aumento muito expressivo, como eu falei, nas doações, muito focadas ainda em algumas coisas, né? Então, a gente tem visto doações muito grandes no ponto de vista de saúde mesmo, pesquisa. Então, o próprio o bilhão que o Itaú doou e os 700 milhões que a JBS anunciaram ontem são muito focados na parte de saúde. Tem algumas coisas, por exemplo, que o Pedro fez, o que a Kraft Heinz fez, que é muito focado em fome. Então, como que você vai colocar comida na mesa das pessoas que hoje estão sem nenhum tipo de renda? Mas muitas ONGs que antes recebiam recursos deixaram de receber. Outro dia, por exemplo, eu recebi um pedido para a Casa André Luiz. A Casa André Luiz é uma casa que atende absolutamente sem custo um monte de gente que tem algum tipo de deficiência intelectual, motora, tal, e secou, as fontes secaram, porque está todo mundo doando para iniciativas de Covid, para iniciativas de fome. Então, a gente está nas outras ONGs que não tratam necessariamente dos temas que estão vinculados diretamente ao vírus, tem tido uma escassez de recursos super importante, e o que a gente mais se preocupa, olhando para frente, é qual vai ser o comportamento de doação daqui para frente. Então, os Amigos do Bem, por exemplo, que é uma das ONGs que eu estou no conselho, ele é muito suportado, né, do ponto de vista financeiro, por doações de 5, 10, 15 reais de pessoas físicas que todo dia vão lá e todo mês vão lá e depositam uma pequena transferência. Com o aumento do desemprego, tem uma preocupação muito grande de como vai ser o comportamento daqui para frente. Tem gente que vai ter que mudar a criança, o filho da escola privada para a escola pública, imagina como que as pessoas vão se comportar em relação à doação. Então, apesar da gente ter visto um aumento super expressivo da solidariedade e da generosidade das pessoas em valor de doação, tem muitas causas como educação, que o Pedro falou aqui, o Alexandre falou, né, que são tão importantes, que estão perdendo muita relevância no portfólio de doações. Então, eu acho que a gente tem, e aí, Daniel, eu agradeço muito a doação que vocês fizeram, né, para o Einstein, mas eu acho que assim, a gente tem que continuar estimulando todo mundo a continuar doando, mesmo depois que a pandemia arrefeça, porque eu concordo com o Pedro, ela só vai acabar quando vier uma vacina, a gente tem que continuar esse espírito de solidariedade para ajudar quem realmente precisa, porque tem partes do Brasil, como no sertão do Nordeste, por exemplo, que não é a educação que vai transformar, é água, as pessoas não aprendem com sede. Legal, muito obrigado. Alex, pergunta para você do Bruno aqui no nosso Q&A. Muito se tem dito sobre as startups camelo ganhando espaço frente aos unicórnios, buscando mais lucro e menos blitzscaling, né? Os investidores, principalmente os VCs, realmente estão adotando esse mindset
na avaliação de novas investidas, as startups buscando investimento deveriam agora provar-se bons camelos? Sem dúvida que sim. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente pode dividir o mundo em dois tipos de empresa. As empresas que vendem painkiller ou aspirina e as empresas que vendem vitamina, né? As empresas que estão conseguindo levantar dinheiro agora são as empresas que vendem painkiller, ou seja, produtos essenciais. Você pode construir business de bilhões de dólares vendendo vitamina, você pode construir business de bilhões de dólares vendendo painkillers, mas o grande fato da vida é que, num momento como esse, se você é empreendedor e você quer levantar dinheiro com fundos, você tem que ter uma boa história de Covid, você tem que ter uma boa história para venda de painkiller, né? O mercado mudou muito nos últimos 12 meses, esse modelo de crescimento a qualquer custo, ele se exauriu. A empresa que talvez mais simbolizou esse período é a WeWork, né? Uma empresa que cresceu de uma forma muito rápida, talvez com uma preocupação muito pequena em gerar resultado durante esse período. O grande fato é que o WeWork tentou fazer um IPO na bolsa, não conseguiu, muito em função dessa lucratividade, e isso, enfim, mandou uma mensagem ampla para o mercado de investimentos de que essa história de você crescer a qualquer custo, ela tem o seu limite. Então, se eu posso dar um conselho, eu acho que seria o seguinte: eu acho que todo empreendedor que está conseguindo levantar dinheiro agora tem uma boa história para painkiller. Então, analise o seu portfólio de produtos e dentro do seu portfólio de produtos tente criar ou adaptar uma oferta que se beneficie de alguma forma das tendências que estão se beneficiando do Covid, né? Quer dizer, essas tendências que a gente discutiu, elas estão aqui no nosso call. Tá? Então, eu acho que é um pouco essa forma, talvez a maneira certa de olhar essa questão nesse momento. Legal, obrigado. Pedro, pergunta do Pedro para o Pedro, pergunta inédita, segundo ele. E é a pergunta de $1 bilhão, Pedro. Na sua opinião, em que prazo, meses ou anos as empresas ligadas ao consumo de varejo retornarão patamares próximos ao período pré-crise, imaginando uma vacina viável daqui a um ano? Aliás, só para te avisar antes, de novo, que eu estou gravando isso, tá? Essa é uma boa dica. Olha, eu vou compartilhar a responsabilidade. Ou como que isso mudou seu planejamento de forecasting na Craft, por exemplo, só para generalizar um pouco mais a pergunta. Você imagina o seguinte, a gente vinha aqui no Brasil de 2 anos de crescimento de 20% ao ano. E este ano, 2020, ia ser o terceiro mais ou menos nesse patamar, sendo que o grande driver desse crescimento, mais de 50%, é o food service, restaurantes. Então, o plano basicamente morreu em março, né? E se eu pego os dados da Associação Brasileira do Instituto Brasileiro de Food Service, do IFB, eles preveem a volta do volume pré-crise em algum lugar entre segundo semestre do ano que vem e começo de 2022. Então, isso olhando para o segmento de restaurantes. Quando eu trago para o mundo Kraft Heinz, o volume hoje, como as pessoas estão comendo mais em casa, o volume nos supermercados cresceu em uma ordem de 20% a 30%. Mas isso, basicamente, fecha a conta no 0 a 0 do que a gente perdeu em restaurantes. Na média, eu acredito que a gente ainda vai sofrer um pouco mais em função da queda de disposable income no H2, depois que as taxas de desemprego continuarem acelerando, acabar aquele período de 3 meses de auxílio-desemprego e tudo mais, o consumo tende a cair. Então, o meu cenário para o H2 é pessimista, o meu cenário para 2021 é um pouco mais realista. Eu acho que a gente só vai ver, de fato, consumo real voltando a níveis pré-crise em 2022. Legal, bacana. Cláudia, para você, vou juntar 2 perguntas que são relacionadas. O Fernando perguntou se a gente acha que a ocupação de espaços, né, real estate, pode estar sendo superestimado no curto prazo e subestimado no longo. E o Rafael perguntou um pouco mais sobre o setor de passagens aéreas, né? Como é que fica esse dilema entre queda de preços, porque de fato as aéreas vão ter que retomar a atividade e colocar as pessoas para voar, versus a necessidade de eu ter mais espaço entre as pessoas no avião, então talvez a ocupação
vai ser menor, né? E talvez esse dilema vale um pouco para o que você falou também do real estate, né? Quer dizer, eu preciso de menos espaço porque as pessoas querem trabalhar remoto, mas quando elas estão lá, elas precisam ficar mais distanciadas. Como é que você vê essa questão, tanto o real estate como o real estate aéreo, vamos dizer assim? Deixa eu começar pelo aéreo, que eu acho que é mais fácil de tentar prever. Ontem saiu uma notícia que 60% da frota mundial estava no chão. O tráfego aéreo deve estar, no Brasil está perto de 5% do que ele era, na América Latina está menos, porque só tem 3 países que estão com voos ainda, né? Que é o Brasil, Chile, Colômbia, não? Brasil, Chile e Colômbia, são os únicos países da América Latina que estão com voos domésticos ainda, e a expectativa, eu não me lembro agora se foi o Pedro ou o Alexandre que falaram, é que o tráfego internacional, principalmente de viagens a negócios, vai demorar 4, 5 anos para retomar. Então, assim, como as empresas não conseguem devolver a capacidade muito facilmente, o avião não é um ativo que tem uma liquidez tão grande, e a retomada do tráfego vai demorar no mundo inteiro, não é que vai sobrar avião no Brasil e faltar avião na Europa, que é geralmente o que acontece. Eu acho que vai ter excesso de capacidade num começo, mas o que vai acontecer é que para as empresas que sobreviverem, porque eu ainda acho que mais empresas vão ficar pelo caminho, para as empresas que sobreviverem, vai ter um aumento de custo muito expressivo. Então, por exemplo, para o passageiro que falar eu quero viajar sem ninguém do meu lado, porque pode ter empresa que vai falar assim, eu não tenho como bloquear o assento do meio, porque isso significa você tirar 30% da capacidade do avião, né? Então, se você quiser fazer isso, você vai ter que pagar um assento e meio, e o teu vizinho vai ter que pagar outro meio para garantir aquele assento bloqueado. Isso seguramente no médio prazo deve trazer um aumento de passagem, e no Brasil com a taxa de câmbio nem se fala, né? 60% dos custos da aviação são dolarizados, entre leasing, combustível, tarifas de navegação e etc. Então, eu acho que a gente vai ter uma guerra de preços super intensa até o final do ano, mas as empresas vão começar a se readequar para conseguir sobreviver, e o custo da passagem deve subir. Como as empresas estão, não vou fazer propaganda de ninguém, mas como as empresas estão dando muita flexibilidade na hora de mudar a passagem ainda, eu aconselho quem tem um sonho de viajar para fazer a compra agora das passagens, que as promoções devem estar boas. Então, essa é a minha visão em relação ao preço da passagem aérea. O importante é que você compre de uma empresa que você acredita que vai sobreviver, né? Porque tem algumas que eu acho que não vão ter essa sorte. Sobre o real estate, eu acho que ainda é muito cedo para dizer o que vai acontecer. Eu insisto que, principalmente para grandes empresas que usam grandes espaços, né, de escritório, ter algum tempo no escritório faz diferença. Eu não acredito no modelo 100% home office. Eu acho que sim vai ter mais tempo de home office. Quando eu estava na Latam, a gente já tinha de 1 a 2 dias de home office, o que ajudou a gente a reduzir bastante o espaço que a gente tinha. Mas a verdade é que as pessoas ainda precisavam ir para o trabalho, seja para ter algumas interações presenciais, seja porque elas gostam de trabalhar fora de casa. Não é todo mundo que tem uma infraestrutura. Eu tenho uma amiga que ela mora num apartamento de 60 metros quadrados com a filha de 2 anos e o marido que trabalha na mesma indústria que ela, mas num concorrente. Imagina o que é para ela o dia a dia, o que tem sido o dia a dia hoje. Então, assim, não é todo mundo que tem uma infraestrutura que permita trabalhar de home office, tem gente que quer ir para o escritório. Então, eu acho que no começo não vai ter uma mexida muito grande. O que sim vai ter é a oportunidade de renegociação, porque como vai ter, eu acredito que vai ter ainda um aumento relevante no desemprego no segundo semestre. Infelizmente, muitas empresas, depois que acabar esse pacote de incentivos do governo, vão acabar demitindo por conta da redução da demanda. A gente pode ter menos pessoas em empregos formais. E isso pode fazer com que você tenha uma redução na necessidade de espaço, o que vai abrir uma possibilidade de renegociação dos contratos de real estate. Então, mais do que um aumento enorme de vacância, que eu acredito que vai ter alguma coisa, mas pessoalmente, aí sem tanto conhecimento do setor, eu não acho que vai ser uma explosão. O que eu acho é que a gente vai ter uma revisão de contratos muito profunda, e que vai ter uma redução do custo por metro quadrado, como a gente só viu lá na crise de 2014 e 2015. Legal, obrigado. Vou colocar aqui uma última pergunta, pessoal, só para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, para o Alex, e vou pedir para o Pedro comentar depois. A pergunta interessante da Flávia.
que ela fala: a pandemia exacerbou problemas já existentes no processo de globalização, que é um processo necessário para o avanço da tecnologia e inovação. Qual a opinião de vocês sobre internacionalização e globalização de startups brasileiras e estrangeiras? Alex, o que muda no processo de internacionalização das startups? Uau, essa é uma pedrada, hein? Bom, eu vou, assim, deixa eu pensar um pouco sobre essa questão. Eu acho o seguinte, indo um pouco para o macro e depois descendo. Em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que a gente está percebendo com essa crise é o crescimento, a gente vai enxergar o crescimento da influência da China de uma maneira muito grande. Então, se a gente olha todas as economias do mundo, as principais economias do mundo, a única economia das grandes que vai crescer esse ano é a economia chinesa, né? Quando a gente compõe isso com o fato de que a Europa está caindo mais ou menos 8%, a gente vai chegar numa situação onde o PIB da China vai, pela primeira vez, chegar perto de 20% do PIB mundial, e o PIB da Europa, pela primeira vez, vai ficar em torno de 18%, 19%. Então, a China, sozinha, vai passar o PIB de toda a Europa. A gente compõe isso com o fato de que a China hoje tem uma situação de caixa fascinante, eles têm muito dinheiro, e eles simplesmente hoje, o caminho de colocar esse dinheiro nos Estados Unidos, esse caminho se fechou, né? Hoje existe uma tensão comercial muito forte entre China e Estados Unidos. As empresas chinesas têm dificuldade de fazer aquisições nos Estados Unidos e vice-versa, né? Então essa tensão comercial está crescendo, e esse dinheiro que a China tem, na minha opinião, ele vai acabar sendo investido em algumas outras geografias. Em primeiro lugar, Europa, né? Hoje a Europa ela se tornou assim, muito atraente para você fazer aquisições de empresas, e a América Latina também. Então, assim, quando a gente olha a América Latina, a gente percebe que os chineses hoje eles já controlam alguns setores importantes. O setor de eletricidade é um deles, distribuição, né? Então, hoje você já tem muito capital chinês, né? Quando a gente tenta trazer isso um pouco para o mundo das nossas startups, eu acho que o primeiro impacto é o seguinte: quando a gente fala de saída, quando a gente fala de processo de venda de startup, a gente vai se surpreender com o fato de que os chineses vão ser muito ativos nesse processo. No ano passado, a Qualcomm Ventures na América Latina fez 2 saídas. Uma delas foi a 99, que foi comprada pela Didi, uma empresa chinesa, e a outra foi uma saída da Strider para uma empresa chamada Syngenta, que é super conhecida. Syngenta originalmente é uma empresa europeia, mas que hoje é capital chinês. Então, a rigor, foram 2 saídas para empresas chinesas. A gente vai ver isso de uma maneira muito mais clara nos próximos anos. A gente vai ver muito mais capital chinês chegando em América Latina. E eu acho também que a China vai começar a comprar muito mais ativos também na Europa, né? Então, a China hoje, quando a gente faz uma análise do portfólio de empresas que eles têm, a China é muito forte, obviamente, em manufatura, mas eles ainda não são tão bons em branding, né? E hoje, os europeus, eles têm ativos nessa área de empresas que têm marcas excepcionais, marcas centenárias, marcas que comandam um prêmio enorme de produto, e que essas empresas, na minha opinião, vão acabar sendo, uma boa parte delas vai acabar sendo comprada por empresas chinesas. Então, um dos grandes efeitos que a gente vai enxergar na crise é que a China vai submergir dessa crise como não vou chamar de ameaça concreta dos Estados Unidos, porque eu acho que não está nesse patamar ainda, mas ela emerge de uma maneira muito mais forte. E, infelizmente, a Europa, que historicamente sempre foi 1/3 do PIB mundial, ela perde influência econômica, ela perde influência no mundo dos negócios. Então, acho que fica uma situação bastante desafiadora para eles. E para a gente, assim, com relação a startups, eu acho que isso tem 2 impactos para a gente. Eu acho que, primeiro, tem impacto do ponto de vista de saídas, tá? Então, o ecossistema brasileiro é um ecossistema rico do ponto de vista de massa crítica de startups, mas a gente ainda tem poucas saídas. Então, o fato de você ter os chineses entrando nesse ecossistema numa ponta de venda, numa ponta de saída de investimentos, acho que acaba sendo uma notícia interessante, uma notícia intrigante no mínimo, né? E com relação a empresas brasileiras tentando fazer processo de internacionalização, assim, a gente tem alguns casos. Infelizmente, a estatística joga um pouco contra,
né? Então, a gente tem poucos casos de empresas brasileiras que tiveram sucesso em processos de internacionalização. Aqui nos Estados Unidos, eu recebo com muita frequência empreendedores brasileiros que querem fazer isso, que querem, enfim, montar operações aqui nos Estados Unidos. E eu sempre digo as mesmas coisas, né? Eu sempre digo que é fundamental você ter um cliente âncora, uma multinacional no Brasil, que tope ser seu padrinho aqui nos Estados Unidos. Sem isso é muito complicado você entrar no mercado americano sem ter um padrinho forte. Em segundo lugar, você ter um management local, ter management americano faz muita diferença. O americano gosta de comprar produtos de americano. E em terceiro lugar, eu acho que um fundo com uma presença mais internacional, acho que ajuda também. Acho que acaba sendo um bom caminho de entrada. Então, se você está pensando em fazer um processo de internacionalização, pense nesses três componentes. Legal. Pedro, comentários sobre internacionalização das empresas que você está, o que você tem visto? Para a gente fechar. Cara, eu acho que só um aspecto interessante dessa questão da guerra comercial, que remonta talvez ao período de Guerra Fria, é que você tem muito mais questionamento na segurança dessa cadeia hoje do que você tinha pré-crise, né? Então, o quanto você confia de fato na solidez dos seus parceiros comerciais em outros países no momento de maior tensão. E eu acho que toda guerra e toda disputa aí em torno dos respiradores é só uma pequena ponta do grau que isso pode alcançar. Nas startups, cara, eu acho que a gente, na verdade, tem que aproveitar o momento do real depreciado, um real que provavelmente tende a continuar depreciado, principalmente nessas taxas de juros que a gente vai operar nos próximos anos, para a gente, de fato, ganhar uma fatia de mercado em função de competitividade. Então, eu tenho incentivado em larga escala processos de exportação e eu acho que não poderia ser diferente, né? Legal, muito bacana. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui, já extrapolamos nosso tempo. Eu vou às outras perguntas aqui que estão no Q&A que a gente não respondeu, a gente anotou, então eu vou tentar endereçar elas pós-webinar para os nossos painelistas aqui, ou eu mesmo vou responder, mas agradeço a todos que enviaram as perguntas, foi muito bom. Quero agradecer demais, Alex, Cláudia, Pedro, o tempo de vocês, a atenção, foi muito bacana mesmo. A gente vê pelos elogios aqui do chat, do Q&A, foi muito legal mesmo. Agradeço vocês, agradeço as pessoas que estão assistindo, quase 100 pessoas aí conectadas até agora. Então, muito obrigado pela atenção. A gente vai disponibilizar a gravação depois e espero que fazer um próximo webinar em breve aí com outro tema, tá bom? Obrigado a todos, pessoal. Ótimo. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês aí. Obrigado.